Graça e paz, família Bodantas, é com alegria que estamos iniciando essa sessão Pergunte para o Pastor do canal de YouTube da nossa igreja, hoje 30 de abril. Responda a seguinte pergunta: Pastor, eu gostaria de saber por que Noé amaldiçoou Cã. Esse episódio está registrado no livro de Gênesis, capítulo 9, de 20 a 28. Quero começar dizendo que esta é uma das passagens mais difíceis de interpretação do Antigo Testamento. O texto sagrado nos diz que após o dilúvio, Noé ele plantou uma vinha. Em certa ocasião, ele bebeu muito vinho e ficou completamente embriagado. Então ele foi para a sua tenda, tirou toda a sua roupa e ficou totalmente nu. O texto segue dizendo que seu filho mais moço, Cã, chegou à tenda do seu pai e viu a sua nudez. Cã foi para os seus outros dois irmãos, Sem e Jafé, e contou sobre tudo o que tinha visto, isto é, a nudez do seu pai. No outro dia, depois de despertar, Noé soube de tudo o que tinha acontecido. E a Bíblia nos diz que também soube da atitude do seu filho Cã. E no verso 25, nós encontramos que Noé amaldiçoou Cã e toda a sua descendência a serem servos dos seus irmãos Sem e Jafé. Sobre esse episódio, nós temos algumas linhas de interpretação. A primeira linha diz que Cã teve desejos homossexuais pelo seu pai. Aqueles que defendem essa linha de pensamento acreditam que o verbo ver conota o sentido de muito mais do que enxergar, mais de examinar, inspecionar. Então a atitude de Cã foi de inspeção, de analisar, a nudez do seu pai, examinar a nudez do seu pai e, consequentemente, ter desejos homossexuais em relação ao seu pai. Isso seria realmente um ato de desonra. A segunda linha de pensamento interpreta esse texto como que Cã teve relações sexuais com o seu pai. Quem defende essa linha pega a expressão ver a nudez e diz que essa expressão significa ter relações sexuais. E para isso utiliza o texto de Levítico, capítulo 18, verso 7, que diz: Não descobrirás a nudez do teu pai e da tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Então, esses que defendem essa linha de pensamento, de interpretação, acham que Cã teve relações sexuais com o seu pai. A terceira linha de pensamento diz que Cã teve relações sexuais com sua mãe. E aí tem o texto de Levítico, capítulo 20, verso 11, que diz: O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez do seu pai. Ambos serão mortos e o seu sangue cairá sobre eles. Então são essas três linhas de pensamentos que muitas vezes têm sido muito difundidas, em alguns canais ou alguns sites. Eu particularmente discordo dessas três linhas de pensamento e vou dizer o porquê. Entendo que o mundo moderno tem sido muito influenciado realmente fortemente pela glorificação do corpo vinda dos gregos, Os gregos eles glorificavam muito o corpo e o mundo moderno é muito influenciado por essa perspectiva grega da glorificação do corpo. Mas é muito difícil entender essa linha de percepção quando estudamos os antigos hebreus. Eles não tinham essa ideia da glorificação do corpo, quer dizer, tudo ser levado para o ato ou sexual ou homossexual. Entendo que Cã, ele desonrou o seu pai ao expor para os outros o seu estado de nudez. O que os seus outros dois irmãos fizeram? Eles cobriram a nudez do seu pai. Essa deveria ser a atitude de Cã. Ele deveria ter coberto
a nudez do seu pai e não ter dito isso para ninguém, quer dizer, não ter comentado a respeito disso. Eu tenho dois argumentos convincentes contra a ideia de Cã ter cometido um ato sexual ou homossexual, um desejo homossexual pelo seu pai. Primeiro, quando Cã ele viu a nudez do seu pai, ele foi aos seus irmãos e narrou o fato. Os irmãos podem perceber que o texto não diz que os seus irmãos ficaram irados com Cã. Então, enfraquece essa linha de pensamento. O segundo argumento é que se cobrir a nudez do pai, como seus irmãos fizeram, resolveria a situação, então o delito de Cã foi justamente de não ter coberto a nudez do seu pai. Por isso que ele recebeu a maldição. Então a minha resposta é que Cã ele foi condenado, ele foi amaldiçoado pela atitude que teve pelo seu pai, porque o desonrou, comunicando, informando aos outros o seu estado de nudez, em vez de tão somente ter coberto a nudez do seu pai e não ter comentado com os seus outros irmãos ou com mais ninguém. Deus os abençoe e próxima quinta estaremos aqui respondendo mais uma outra pergunta.